mais um podcast para trazer mais informações e principalmente terapias que muitas vezes não está no seu cotidiano ou dentro que você esteja familiarizada. E eu tô aqui com a Fernanda, que muitos talvez já conheçam, porque eu já estou explorando ela com muitos dos conhecimentos, terapeuta, professora de yoga, mas hoje eu trouxe ela para falar sobre barra de áxil, né? Porque é uma terapia ainda nova para mim e acho que para muitas pessoas, e eu acho interessante a gente conversar sobre isso para trazer todos os benefícios que uma terapia dessa pode trazer. E desmistificar, né? Justamente, acho que você usou um termo perfeito, desmistificar. Eu acho que dentro dessas terapias, meu papel aqui é não só trazer o que existe, mas desmistificar. Acho que eu tenho esse desafio e vou pedir a sua ajuda. Com certeza. Então, conte um pouquinho como que você introduziria sobre a barra de Axel para as pessoas começarem a conhecer sobre essa ferramenta. É muito interessante. Barras de Axis, assim, eu digo que é uma abertura para o novo, tá? Todo mundo acha que é muito místico, mas não tem nada de místico, é técnica, né? E eu costumo dizer que para os céticos, né, principalmente, que é para aquelas pessoas que falam assim, eu não acredito, ou isso não é do bem. Nossa, hoje tudo é cientificamente comprovado, né? Então, quantos testes já fizeram, né, em Harvard, nas melhores universidades, comprovando que quando a gente toca esses 32 pontos da cabeça, né, a gente vai tocando aos poucos os pontos, vai acontecendo uma liberação. E, consequentemente, quando a gente, né, estuda, a gente vai entender primeiro, né, o que aquela pessoa precisa estar liberando. O que é esse liberar? Isso, né? Eu gosto muito os termos, né, que normalmente as terapias usam, que é liberação, expansão. Eu gosto desses termos, né? Mas o que essa pessoa tem que liberar? Que a barra de Axel vai ajudar. Cada pessoa é um universo inteiro, né? Mas digamos assim que quando nós nascemos, a gente nasce num contexto familiar, social. E, consequentemente, a gente carrega muitas crenças, a gente carrega trejeitos e a gente não entra no julgamento quando a gente está falando dentro desse conceito das barras, o que é certo e o que é errado. Então, por isso que ela é uma terapia também expansiva, porque nós não estamos ali para julgar o que é certo, o que é errado, que deveria ter feito desse jeito, porque é culpa dessa pessoa, porque aconteceu isso comigo, porque não... Então, a gente expande além dos julgamentos. Isso não significa que a história não aconteceu, mas é um caminho para se olhar de um outro ângulo, né? Então, assim, por exemplo, existem crenças de dinheiro, crenças de julgamentos com os outros. E muitas vezes a gente não percebe que são essas crenças que nos limitam. Totalmente. Então, assim, da onde vem essa limitação? Tá, tudo bem, pode ser porque meu pai falava isso quando era criança, porque eu escutei, porque eu cresci nesse ambiente, tá tudo bem, mas... Nem importa agora. Não. O que você hoje, como um adulto, se bem que eu faço barras em crianças também, em idosos também, o que está precisando liberar para que a sua vida funcione de uma maneira mais leve? Que ela possa fluir. Isso, de uma maneira mais tranquila. Então, assim, esse liberar dessas crenças, que quando a gente toca esses pontos, a gente está liberando tudo que está preso. E o que está preso, né? Eu acho interessante porque eu já passei pela experiência, então eu já conheço, mas muitas pessoas não. Então fala melhor sobre esse termo barras, esses pontos, da parte técnica, para a pessoa saber que se algum dia ela quiser fazer barras, como que vai ser essa sessão? Coloca um pouquinho isso. Como você disse, é uma experiência de um relaxamento, né?
Por quê? Porque a pessoa deita lá na maca e aí nós temos esses 32 pontos na cabeça. Então, por exemplo, tem ponto de dinheiro, controle, criatividade. Eles foram estudados, esses pontos. Foram estudados. É assim, é uma formação incrível, né? Mas quando a gente coloca na prática, a gente vivencia realmente a mudança. E quando eu fui estudar, eu fiz 10 sessões, assim, uma sessão por dia, foi 2 semanas que eu falava assim, eu quero saber se isso funciona. Sim. E aí a gente percebe que a mudança acontece, mas é uma mudança muito sutil também. Não é nada que a pessoa vai falar assim, nossa, saiu outra pessoa. Não, mas no dia a dia dela, ela vai perceber que antes coisas que irritavam, não irrita mais. Que coisas que era difícil para fazer, para realizar, está saindo com facilidade. Então, vira algumas chavinhas, vai virando. Então, tecnicamente, a pessoa chega, a gente tem uma conversa, né? Porque cada terapeuta vai desenvolver o seu próprio processo de estar entendendo ali aquela pessoa. Muitas vezes eu faço um leve exercício sistêmico para ajudar nisso tudo, que é uma ferramenta da constelação, mas porque às vezes a pessoa ela precisa entender que ela está presa em alguns conceitos. Então, por exemplo, às vezes vai pessoas com depressão ou com crises de ansiedade. A hora que elas pegam aquilo que representa, elas falam, nossa, eu amei isso daqui. Aí a hora que você mostra, a pessoa fala assim, mas como assim? Então, a gente vai trabalhando aos poucos esse soltar, essa expansão. Aí tá. Tivemos essa primeira conversa, a pessoa já percebeu que existem coisas que eu brinco, né? Nada de síndrome Gabriela. Eu nasci assim, vou ser sempre assim e vou morrer assim. Não, por que isso, gente? Se a gente está aqui para evoluir, né? Sim. E aí a pessoa chega, a gente tem essa primeira conversa, e aí ela vai deitar na maca, e aí eu vou tocando. Primeiro a gente toca a cabeça, a gente puxa a energia do corpo, né? E quando a gente fala de energia, a gente entra em mais um tabu, né? Vamos desmistificar Vamos isso desmistificar. O que é essa energia? A gente tem que imaginar que todas as nossas células, elas fazem troca o tempo todo. Íon, nêutrons, prótons, entra, sai, a senhora é doutora, sabe? Melhor que isso. Sim, a energia é a fonte da vida, né? É. E aí, quando às vezes a gente está desequilibrada, é óbvio que eu não vou funcionar com o meu cérebro bacana, né? Então, primeiro a gente puxa essa energia da cabeça até o pé, do pé até a cabeça, que nem hoje eu estava fazendo barras antes de vir para cá. A hora que eu estava puxando energia, a pessoa falou assim, nossa, o meu pé tá pegando fogo, entendeu? Porque a energia, ela fluiu, as suas células, as suas dinâmicas internas começaram a funcionar. E aí a gente, então, vai começando tocando nas barras. Nos pontos, que eu lembro que você me explicou. Isso. Que aí um ponto, outro que forma uma barra. Forma uma barra. Então, de um lado do outro na cabeça. Não. Que às vezes a gente imagina, né? Que barra de ar, que vai ter umas barras lá. Não, é a conexão, né? De um lado do outro do cérebro. Uma barra imaginária. Imaginária. E aí vai acontecendo essa liberação. E aí a gente vê, né, nas pesquisas, nos estudos, pelos elétrons, quando eles colocam, que o cérebro ele vai mudando. Às vezes ele está vermelho, amarelo, conforme você vai fazendo barra, ele já vai ficando azul, o glóbulo frontal vai clareando. Então, há realmente uma expansão de consciência. E o que é interessante dessas terapias, que eu também aprecio, principalmente para algumas pessoas, que muitas vezes ela não está preparada ou para verbalizar uma questão, ou ela não tem, nem sabe né, exatamente o que está acontecendo, e através desse trabalho sutil,
a nível energético, Isso. muitas vezes ela consegue resolver de uma forma tranquila e leve, né? Isso é fantástico, porque a maioria das pessoas fala assim, eu vou na terapia para falar o quê? Para fazer o quê? Eu vou reclamar, vou contar a minha vida. Então, quando a gente vai para fazer terapias de barras, se você não quiser falar nada, você não precisa falar nada. Porque automaticamente vai havendo essa correção interna. E aí a pessoa ela vai se sentir mais leve, mais disposta. E nessa conversa também, tanto inicial quanto final, a gente tem algumas coisas que também fazem a pessoa dar uma acordada. Então a gente usa muito as perguntas sem respostas. As pessoas, como assim? Não tem resposta? Não, só perguntas. Por quê? Imagina que quando a gente faz uma pergunta, a gente tá criando ali um espaço, um formento, tá tudo ali. Se a gente dá uma resposta, a gente fecha. Interessante. Completamente aquilo. E aí eu falo, né? Se às vezes está passando uma coisa muito bacana aqui em volta, eu nem percebo. Então as perguntas, elas são isso, elas são para também expandir. E aí tem uma que eu já vou deixar a dica. Fala. Como pode melhorar? Aconteceu uma coisa ruim? Pergunte, como pode melhorar? Então, você usou um termo que é fundamental, né, que dentro dessas minhas formações de coach e de tentar trabalhar a saúde, a gente nunca deve perguntar por quê, o que e como. Isso. Às vezes só a forma de perguntar, você vai mandar uma mensagem para o cérebro que vai ser completamente diferente, né? É isso. Então, dá de novo a dica da frase. Como pode melhorar? Aconteceu Exatamente. Uma coisa ruim, como pode melhorar? Uma coisa boa, como pode melhorar, Exatamente, entendeu? porque a gente fala, puxa, por que aconteceu? A gente vai, por que aconteceu isso? Ai, que não sei o que. Não, peraí. Como pode melhorar? E eu digo assim, pessoalmente, né? A partir do momento que eu passei a aplicar isso, eu não dou vazão para essas coisas como você fala, de fechar. Né? A gente abre. Porque a partir do momento que eu falo como melhorar, eu tô ampliando. E se eu falo, nossa, por que aconteceu isso? Foi por causa disso? Eu fecho. Né? Então, às vezes também... E o nosso cérebro, ele adora que a gente fique preso. Sim. Porque o nosso cérebro, ele só tem referências do passado. Então, toda vez que eu fico me justificando, eu vou repetir o padrão. Ele vai continuar rodando ali no mesmo lugar, entendeu? E quando a gente usa as perguntas, a gente está ampliando possibilidades. A gente até fala, né? São infinitas novas possibilidades, né? Eu gosto muito que eu chamo de terapias integrativas, porque justamente ela traz esses termos, né? Quebra de padrão, liberação, expansão, né? Que a gente, às vezes, eu já conheci pessoas que optaram por terapias longas sem sucesso. E às vezes numa pequena mudança ou nesse tipo de terapia ela consegue virar a chave. Isso eu percebo assim na prática mesmo. Adoro todas, respeito todos. Sim. Mas às vezes chega um ponto também na pessoa que ela também não consegue mais sair daquele padrão, né? Você falou uma coisa importante. A gente também tem que desmistificar, mas a gente não pode considerar que é uma mágica para todo mundo. Não. Né? Eu sempre, por isso que eu gosto, né? E hoje invisto na parte integrativa, porque eu também não privilegio nenhuma das técnicas, apesar que todas elas eu vejo assim um diferencial, eu vejo uma coisa incrível. Mas o mais importante é a gente identificar na pessoa para o que ela está aberta. Sim. Né? Então eu como profissional, quando muitas vezes, né, hoje eu tenho a preocupação de estar ajudando a esse equilíbrio natural, seja físico, mental, emocional, espiritual, para mim é muito importante quando eu conto com todas essas possibilidades, né? Então, quando você vem aqui me trazer base, a yoga, a constelação familiar, microfisioterapia, essa gama,
E também acho interessante as pessoas conhecerem, porque às vezes só de ouvir ela vai falar, me identifico com isso. Tem isso também, né? Porque também muitas vezes é difícil a gente dizer para a pessoa o que vai dar certo e ela saber. Sim. Às vezes é uma coisa que vem da conexão, assim, ou que você sente, né? E é isso mesmo. E eu acho que é bom estar aberto para isso, né? E a gente sempre se coloca, né? Quando a gente estuda barras e tal, a pergunta que nós terapeutas fazemos é: que contribuição eu posso ser aqui para essa pessoa? E somente o que essa pessoa está aberta a receber, a ser e perceber o quão maravilhosa ela é. E por isso que é importante que para cada pessoa vai ser de uma forma. Isso. Claro que ela sempre vai, a gente entende, de forma positiva, mas os resultados para alguém vai ser mais rápido, vai ser muito sutil, para outra quase não perceptível, mas a gente sente que sempre, de alguma forma, a gente vai Esses tempos atrás, essa semana que passou, eu recebi um WhatsApp de uma paciente que fazia tempo que ela não vinha. E ela falou: Fer, você não acredita, tá acontecendo isso, tô me sentindo maravilhosa, nananã. Eu falo, gente, né? Porque é isso, porque às vezes não é imediato também. A gente vai percebendo, sim, mudanças sutis. Mas, de repente, a mudança já aconteceu, porque o processo, ele vai estar acontecendo. Com certeza. Então, você muito deu um bom. estímulo, mas ele precisa de um tempo para ele ser processado. E até porque a gente precisa perceber o comportamental da gente. E quando a gente entra, né, para fazer uma terapia como barras, a gente vai percebendo que os nossos próprios julgamentos, os altos julgamentos, nos prendem. Então a pessoa vai percebendo: poxa, eu sempre acho que eu não sou legal nisso. Pô, mas por que eu sempre acho isso? Por que eu não posso me permitir? Não. Né? Como? Muda pra frase. Como eu posso me permitir ser melhor, me sentir melhor? E aí a gente entra em coisas tão sutis na vida da pessoa, perguntas assim, tá, qual é a última mensagem que o teu cérebro está recebendo na hora que você vai dormir? É com televisão? É com jornal? É com filmes violentos? É com videogame? E aí, tá, e quando você vai para a cama, como é que é? Você conversou com o teu corpo hoje? Corpo, obrigada por hoje? Corpo, agora é hora de descansar, vamos embora? Porque a gente está conversando com o nosso próprio cérebro, a gente vai dar comando. Então, eu sempre mostrei isso para todo mundo e dá certo. E ontem à noite a minha filha falou: eu não estou dormindo legal. Eu falei: conversou com o teu corpo, com a tua mente? Ela falou: não, mamãe. Eu falei: então conversa. Hoje de manhã. E aí, como é que você dormiu? Otimamente bem. Porque a gente tem esse poder de comandar, né? Exatamente isso, corpo, mente, agora é hora de descansar, vamos lá. E amanhã a gente vai ter um dia incrível, tá? Como é que você acorda? Acordo, ligo no jornal. Será que é isso? Entendeu? O teu cérebro vai precisar de um novo estímulo. E se antes de sair da cama você colocar o mantra de Axis? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, meu dia vai ser ótimo. Vai dar tudo certo, o que não for para dar certo, uma hora vai dar, e vamos lá. Corpo, mente, eu te convido para ter um dia incrível. Poxa, mudou. Vai fazer completamente diferença, a bioquímica. Sim. Mas assim, tem gente que desiste, tem gente que nem começa, mas você pode ter certeza que quem faz colhe bons resultados. É só isso que eu queria que você passasse, né? Acreditar, desmistificar que quem se permite colhe bons resultados e bons frutos. Então, assim, eu desejo que o nosso bate-papo tenha não só desmistificado, né, sobre barra de Axis e muito dessas possibilidades, mas que principalmente tenha despertado para essa abertura. Porque é fantástico, né? Sim. É expansivo, positivo, leve, entendeu? E assim, o resultado ele vem. É isso que acontece. E se permitir, né? Sim, ele pode atuar de uma forma até
de forma passiva, Sim. né? Desde que você se coloque lá e se permita. Então, assim, estou muito grata de você estar aqui mais uma vez, trazendo o seu conhecimento, sua experiência, caminhos para que as pessoas possam mesmo investir não só na saúde, mas na sua qualidade de vida. Porque às vezes até a pessoa tem saúde, mas não tem aquela satisfação, aquela plenitude de viver o seu melhor. Exato. E que essas terapias com certeza contribuem para tudo isso, né? Perfeito, colocação perfeita. Então, valeu. Vamos trazer mais coisas para desmistificar. Com certeza. Você ainda tem muita coisa aí para trazer. Muito obrigada. Eu é que agradeço sempre. Um beijo.